Oi! No vídeo de hoje eu vou fazer não, já fiz, que é o New Cut, que é aquele cut crease mais marcado só no início, que vocês pediram. Eu não uso muito aquele cut bem marcadão até o final, então por isso que eu não faço, porque eu não gosto muito. Eu gosto mais dessa forma aqui que eu fiz na Raquel, tão bonitinha, tão pequenininha. Esses cabelos lindos e lindo demais. E ele é um pouquinho mais difícil, assim, com mais informações do que os outros vídeos que eu costumo fazer. Mas eu espero que vocês acompanhem, espero que vocês reproduzam e assistam aí. Então bora lá, eu vou começar limpando a pele dela com esse da Maclanda Bioderma, que eu adoro muito ele, gente. Ele deixa a pele assim, seca, sabe? Não parece que você passou demaquilante, não fica nada aquela coisa oleosa. E limpa muito bem a pele. Vou usar a base da MAC. Todos os nomes dos produtos dessa vez vão estar aqui no box, tá? É só ir lá e olhar que eu coloco todos os nomes. Essa base da MAC é uma base um pouco pesada, então eu gosto de aplicar com a esponja, que aí eu já aplico e já dou acabamento com ela. E é uma base que você não pode esperar muito pra espalhar, porque ela seca muito rápido e acumula, então tem que ser tudo bem rapidinho, tá? E aí eu vou dando batidinhas. E o corretivo também é da MAC, vai ser esse segundo aí. E eu aplico na região das olheiras. Eu aplico com esse pincel de base, tá? Você pode usar o pincel de base qualquer que você tiver aí. E eu aplico na região das olheiras, puxando um pouco pro lado, fazendo aquele triângulo invertido. E já aplico, quer dizer, já dou acabamento com a esponja, tá? Pra não acumular nem nada. Coloco um pouquinho na testa também pra fazer a área de iluminação. Dessa vez eu não vou fazer contorno com creme, vou fazer em pó. Um mais simples mesmo, mais básico. Vou usar minha paleta da Anastasia, que já tá um pouquinho acabada, e vou usar esses dois pós, esse daqui e o da ponta, que o da ponta é um iluminador, e eu uso com a esponjinha, aquelas esponjinhas que vem em pó mesmo, dando batidinhas, e esse passo é muito importante pra selar o corretivo, tá? E tem que aplica muito pó mesmo, mas nunca esfrega, sempre dando batidinhas. Aí eu pego essa cor pra fazer o contorno, uma cor um pouquinho mais clara, porque ela é bem branquinha. E já vou usar como blush também, porque o olho ele vai ficar um pouquinho carregado, então eu gosto de não pegar muito assim em blush, nem batom, sabe? Deixar mais o foco pros olhos mesmo. Então o blush ele vai ficar um pouquinho mais sutil. E eu já faço também na testa, todos os contornos. Eu vou usar essa sombra que é um pouquinho mais clara do que aquela que eu uso pra... Que eu uso pra quê? Que eu uso pra sobrancelha. Ela é um pouquinho mais clara do que essa. E aí, eu vou fazendo todo o contorno. A sobrancelha dela já é super feitinha, não tem muita coisa pra fazer. E aí, eu vou fazer aquele passo do corretivo, que esse passo é muito bom pra quem não tá com a sobrancelha feita, pra deixar a sobrancelha um pouquinho mais arqueada. E eu uso um pincel bem fininho pra fazer, é um pincel bem preciso, e espalho com os dedos mesmo. Dessa vez eu vou usar esse primer pra olhos da Mary Kay, que ele é a prova d'água, e eu nunca tinha usado, então vai ser meio que um teste. Né? Pode não sair perfeito, mas vai ser meio que um teste. Eu aplico com os dedos e dando batidinhas. E aí vou aplicar já o pó translúcido pra não melar a minha pele. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse olho, ele foi muita experiência, tá? E do início vocês vão achar que vai dar tudo errado, que não vai ficar bom, mas no final vai. Eu vou usar uma sombrinha com um fundinho meio que rosado, mais ou menos assim, meu bege e tal, pra fazer... o meu fundo, tá? E aí eu vou usar também um pincel mais gordinho. E eu vou espalhar de fora pra dentro, mas lá no cantinho interno eu aplico mesmo sombra, tá? Deixo bem escurinho mesmo, porque eu vou fazer o cut, então tem que estar bem escurinho pro corte. E aí eu vou usar essa sombra, que eu não sei o nome, gente, me desculpe. Ou é da MAC ou é da Contém, o nome saiu e infelizmente eu não sei. Olha, o meu limite vai ser onde tá a minha fita. Tá bem? Onde tá a fita vai ser o limite de até onde a sombra vai. E o movimento, faço sempre movimentos de vai e vem, meio que circulando, uma coisa meio louca aí. E aplico bastante sombra aqui no cantinho interno, como eu já falei pra vocês. E esfumo muito. Agora eu vou usar um lápis preto da Avon. Tem que ser um lápis bem macio, tá, gente? Pra fazer esse acabamento. Não pode ser um lápis muito grosso, nem que seque muito rápido, não. E aí, eu vou espalhando aqui no cantinho, ó, tipo formando um Vzinho. E não é nem esfumar, é só espalhar mais esse lápis com um pincel que se chama pincel lápis, que ele tem um topo um pouquinho mais arredondado.
E eu vou só espalhar essa base, né, de preto que eu tô fazendo. E aí eu vou selar tudo isso com a sombra. E é um passo que tem que ser feito, a gente tem que selar pra não ficar nada cremoso, que vai grudar nem acumular. E agora eu vou fazer o esfumado, eu vou usar um pincelzinho menor. E, gente, eu sempre misturo, eu sempre não. Aí eu tô misturando a sombra marrom com a sombra preta pra fazer esse esfumado. E ele é muito chato, é um dos piores esfumados que eu faço, porque o lápis ele meio que gruda e você tem que ter a maior paciência pra fazer um esfumado bonitinho e tudo. Mas com uma pegada um pouco mais forte, eu deixei esse esfumado mais concentrado, sabe? Não tão bom. E aí eu vou aplicar uma outra sombra intermediária, que é meio que um vinho, sabe? Um marrom mais puxado para um vinho. E aplico dando batidinhas, tá? Pode passar por cima do preto, não tem problema. E volto com aquela sombra que a gente esfumou e aplico também na pálpebra móvel. E agora eu vou fazer o corte. Como é que eu faço esse corte? Aquele pincel que eu usei de corretivo, aqui, né, pra sobrancelha, eu vou usar. E o corte, gente, eu gosto de deixar bem rente ao cantinho lacrimal. Vocês estão vendo? Eu não abro muito esse cut. E aí eu vou fazer... É uma questão mais de coordenação motora. Eu vou fazendo essa marcação e puxando pra baixo, tá vendo? Ó, vou fazendo tipo risquinhos assim. E eu cometi um erro. Era pra ter espalhado esse primer com os dedos. E eu não espalhei. E o que é que aconteceu? Ficou um pouco... Um pouco não, ficou super marcado. Então... é um erro que aconteceu e aí eu vou ter que me virar pra consertar. Eu tô usando a sombrinha clara da Contém e eu vou aplicando em cima do primer. Vocês estão vendo que ficou uma marcação bem feia, né? Aí eu vou tentando tirar com a sombra anterior, no caso que é a sombra marrom, mas não saiu muito. Então fiquem ligadas nisso. Sempre espalhem com o dedo o primer pra não ficar marcado, aquela linha marcada. Aí eu tô aplicando glitter, esse glitter é muito lindo. Infelizmente, como eu gravo de manhã, não dá pra ver muito brilho, sabe? A luz não pega muito, mas esse glitter é maravilhoso ao vivo. E eu aplico em cima da partezinha branca. Agora eu vou fazer o delineado. O delineado ele vai ser bem grosso, bem dramático mesmo, tá? Ele poderia ser um pouquinho mais fino, mas como a proposta da maquiagem foi uma maquiagem mais forte, eu procurei fazer o delineado bem grosso. E eu tô usando um delineador líquido, que acaba sendo mais fácil e até mais rápido de fazer. E como eu falei, o limite vai ser minha fita, vai ser onde vai ficar o gatinho. Gente, calma que eu vou ajeitar essa marcação, tá? E aí eu vou ajeitando o preto. Vou só dando um toquezinho com o pincel. E vou fazendo todo aquele degradê na parte de baixo, né? Eu começo com aquela sombra vinho, que a gente usou a segunda sombra. E aí eu aplico com um pincel de precisão, movimento de vai e vem. E vou aplicar o lápis de olho na linha d'água. E também aplico o lápis de olho na parte de baixo, tá? Da linha d'água, pra ficar bem escuro. E vou selar com a sombra, porque tem que selar com a sombra pra que não acumule, pra que não... sei lá, se você lacrimejar, esse lápis borra, alguma coisa assim. Então tem que selar com a sombra, deixar tudo bem seco. Agora eu vou aplicar os cílios postiços, não tem muito mistério, tá? Tô aplicando com aquela cola da Yenve que eu adoro, é aquela preta. Máscara para cílios, eu faço dessa forma, eu puxo um pouquinho o olho da cliente e vou aplicando, ela não precisa abrir nem nada. E eu aplico já com cílios postiços. Vou finalizar com o iluminador, como vocês podem ver, é super neutro, tá? Porque, como eu falei, eu não gosto muito de brigar e deixar, sei lá, um blush muito forte, uma boca muito forte. É o batom que eu tô usando da Ricoche, que eu amo esse batom. Ele é muito lindo, como diz o nome, é um nude rosado. E ele é super neutro, assim, pra quem não gosta... Pra aquela cliente que não gosta, eu acho, daquela cor forte, sabe? Aquele batom muito escuro, mas que também quer que apareça. Então eu acho esse batom, assim, ideal. Eu acho ele muito lindo. E, ó, borrei o batom. O que é que eu faço? Puxo o borrado pra baixo. Tá vendo? Eu não espalho, nem vou demaquilando, tirando, não. Eu puxo pra baixo e aí eu só retoco. Lembra dessa dica? E a maquiagem foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou repetir provavelmente isso no final. E muito obrigada, gente, por me assistir. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E comenta aqui embaixo que eu amo demais quando vocês comentam. Amo, de verdade. Comenta aqui pra eu saber. Beijo. Gente, tá vendo como eu tenho? E a maquiagem foi essa, eu espero que vocês tenham gostado e
ficou tão linda, no centro da cidade, hoje, 3 horas da tarde, né? No centro da cidade. Vai ter que arranjar um canto pra ir hoje à noite, jantar alguma coisa. E pronto, e muito obrigada por ver essa minha bota. E é isso, e aí comentem aí embaixo, porque eu amo quando vocês comentam, amo demais, demais, demais. E se inscreva no canal se você gostou do vídeo, clique em gostei e tudo mais. E é isso, beijos, tchau, dá tchau.